boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Aprendizes aqui pela Rede Chimarrão. Como sempre, começamos primeiramente agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso, ao bom Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga que se propõe a estar aqui conosco nas noites de terça-feira. Aos nossos web ouvintes, de coração a gente agradece a audiência, o carinho para conosco. Aos nossos irmãos da mesa, a gente diz boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. E nessa noite, como sempre a gente fala, teremos um assunto novamente que é muito interessante. Com um convidado muito especial que a gente já agradece de antemão, o senhor Renato Cavion. Muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui conosco, onde nós vamos abrir um assunto, não é? Sobre o que é uma empresa ambidestra. E ampliar esse assunto para outras tantas. Né? A gente já vai de antemão dizer que o senhor Renato Cavion, né, ele é diretor da RLC Consultoria e Desenvolvimento Empresarial Limitado, né? Tem formação acadêmica, eu não vou dizer quantas formações esse homem tem aqui, né? Começando pela Fundação Getúlio Vargas, MBA, entre outras tantas. Né? Boa noite, Renato, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite. Prazer muito grande estar aqui, compartilhar com vocês algum conhecimento e aprender junto com vocês, até porque eu sou um aprendiz também, olha ali, ó. Somos eternos aprendizes, não é? Isso aí. E nessa relação que nós vamos falar hoje, que é a empresa ambidestra, eu tenho um pouquinho de conhecimento. Eu sei, é um assunto fascinante para os dias atuais, né? O que o senhor pode falar, contar para nós? Os nossos web ouvintes estão muito ansiosos para tentar entender. Eu também. Todos, né? Bem, nós estamos vivendo uma época, uma fase, uma era de transição. Perfeito. De transformação. Ok. E a gente sempre teve transformações e mudanças na nossa vida desde certo. a época da enxada, né? Porém, até 1950, depois da segunda revolução industrial aí, os processos com o advento do mundo digital, perfeito. As transformações começaram a aparecer de forma mais, eu diria, constante, intensas e diferentes, e acelerando todo o processo de transformação, de inovação, de novidades, de produtos, de serviços, de comunicação e assim por diante. Começou com a Intel, quando lançou o chip de processamento, o próprio Moore, tem uma chamada Lei de Moore, ele falou na época que a cada 18 meses esse processador ele dobraria de capacidade e o custo cairia pela metade. E o que quer dizer com isso? Quer dizer que isso aí ajudou a reduzir o tamanho dos computadores, onde surgiu o computador de mesa, né? O desktop, porque os computadores até então, IBM e assim por diante, eram muito grandes, né? Aliás, eu lembro quando chegou do Weberle, que há muito tempo atrás, veio com uma jamanta em cima. E aquele computador lá, ele tinha uma capacidade inferior, mas muito inferior a esse celular aqui. Certo. Aquele computador. Aquele computador. E com o andar da carruagem, o Elon Musk, o Moore, ele falou que dobraria a cada 18 meses, e está acontecendo isso. E virou meio que exponencial. Isso foi viabilizando o computador de mesa, foi viabilizando o celular, porque aqui dentro tem chip, tem que ser muito pequeno e tem que ter muita capacidade, né? Aí veio a internet, antes disso, do celular veio a internet, que também gerou uma questão de comunicação muito grande, de conexões entre as pessoas, as empresas. Aí, agora, mais recentemente, também a inteligência artificial. Então, isso tudo requer capacidade de processamento, capacidade de armazenamento, e isso foi criando novos produtos, novos serviços, nova maneira de se comunicar, de se conhecer, e as velocidades cada vez maior.
Nós estamos numa velocidade de transição muito grande, só que vocês acham que vai parar ou vai diminuir? Não, vai aumentar mais ainda. Aí o teu programa, o lado da espiritualidade, tem muito a ver com esse novo mundo que está surgindo. Essa aí, regeneração. Autoconhecimento e assim por diante, é extremamente importante. Tá? Perfeito. E com essa transformação toda, surgiram as novas gerações que nasceram e viveram, principalmente, dentro desse novo mundo. Diferentemente do meu mundo, do teu mundo, do teu mundo, em que as velocidades das transformações eram bem menores. Sim, não eram tão rápidas, tão Hoje, a geração, nós tem várias gerações, eu sou, talvez tu também, Baby Boomers, a geração X. Eu sou Baby Boomer. Geração Y, geração Z, geração Alpha, que foram nascendo mais recentemente, convivendo dentro dessas novas tecnologias. E os produtos também foram se transformando. O exemplo do Pix. O Pix, sabem quem criou o Pix? O Banco Central, o Banco do Brasil, e ele está revolucionando isso no mundo. Ele é novidade no mundo. No mundo. Apesar que o Brasil, no segmento financeiro, ele é um dos mais promissores e mais, eu diria, conectados e dinâmicos do mundo, esse setor no Brasil. Então, tudo isso acontecendo agora, foi necessário, e essas novas gerações também, novas tecnologias, foi gerando a necessidade de mudar a maneira pelo qual as empresas precisam ser geridas. Perfeito. Precisam criar os novos produtos, precisam entender melhor o cliente. O cliente também foi se transformando muito. Então, todas essas transformações estão exigindo não mais melhor do mesmo, como eu estudei na Getúlio Vargas lá no passado. Lá no passado. E agora é melhor mais do diferente. Olha só. Como é que nós atuamos dentro desse mercado, dentro desse contexto, quando tu não tem a menor ideia do que vai ser daqui a um mês, do que a 6 meses, daqui a um ano. Só que isso, a tendência é intensificar cada vez mais. Não sei se vocês já ouviram falar, o mundo VUCA ou o mundo BUNNY. São situações em que são iniciais de palavras em inglês, em que definem, né, que é um mundo mais incerto, improvável, impreciso, ou seja, tu não tem como mais imaginar o que vai acontecer. Para isso, até então, eu, por exemplo, me formei em administração, então eu fui um generalista, fui preparado generalista, sabia pouco de muito. Pouco de muito. Aí tinha os que se formavam em direito, em arquitetura, que eram os especialistas. Que eram especialistas, então eles sabem muito de pouco. E aí surgiu também o nexialista para poder conviver dentro desse novo mundo onde as empresas precisam se adaptar em buscar o novo e ser muito bom no que estão fazendo, muito bom no que fazem, mas sempre com o olho e buscando novas maneiras de atuar, no sentido de ser até talvez a empresa que vá destruir o próprio negócio dela, e não que um terceiro venha a destruir o seu negócio. Então, de transformação. Essa empresa é uma empresa ambidestra. Ela é excelente no que faz e ela tem a visão e o olhar para esse futuro tão impreciso, incerto, mas com milhões de oportunidades, para ela se transformar e para ela se reinventar ela mesma. Porque se vocês analisarem, vocês vão ver que a grande maioria das transformações se deram nunca de dentro do próprio segmento, sempre veio de fora. Sempre veio de fora. Eu, por exemplo, trabalhei no início da TV por assinatura no Brasil, que começou em Capão Novo. Eu fui um dos pioneiros, não como proprietário, mas como profissional, auxiliando na construção da primeira TV por assinatura, que foi em Capão Novo aqui. E quem estava por trás disso era o pessoal, os proprietários da Inequil na época, e que eram investidores dentro desse segmento de TV a cabo. E eu participei do começo e saí no fim, quando chegou o streaming que destruiu, está destruindo a TV por assinatura, e o streaming está virando tudo streaming.
Então, o que acontece? Essa transformação toda que está acontecendo, só que quem trouxe e pegou esse mercado não foi a NET, que eu estava na NET também. Eu trabalhei na Sky, na NET, na Claro, na Oi, trabalhei todas essas teles aí. Sabe quem foi? O Netflix. E não veio, ela devia fazer, só que tem um detalhe, toda vez que tu quer ser inovador, tu tem que destruir o teu negócio, só que tu tem que destruir valor dentro do que tu está fazendo, mas tu te antecipa e não perde os clientes. Aí tu fica focado no teu negócio, no teu produto, aí a pouco vai diminuindo e o outro vai crescendo, pequenininho, começa a crescer e te come. Aconteceu isso com a Kodak também, né? Aconteceu com várias empresas que... A gente vê isso muito... vários exemplos que a gente tem aqui na região de várias empresas que... tu deste um exemplo antes, quando a gente estava aqui nos bastidores. Eu não preciso saber tudo. Eu acho que foi assim, né? Mas eu preciso saber quem sabe fazer. Exato. E isso vai um pouco em contra a questão da moralidade que nós colocamos um pouco do ser humano, né? Me corrija, tá, professor, se eu estiver errado. Onde eu trabalho, né? Mas eu sou egoísta, né? E não ajudo o meu colega, ou não, eu vejo que ele está com dificuldades, mas eu digo assim, eu não consigo ajudá-lo, mas eu sei quem pode ajudá-lo. Perfeito. E aí tem uma questão de transformação que o senhor falou, que aí tem que quebrar várias coisas. Vários paradigmas. Exato, que o senhor bem colocou, né? Que é o orgulho, né? Fazer aquela esmerilhada que o senhor falou de polir o ego, a vaidade, né? E dentro dessa transformação da empresa ambidestra, é importante entender, de um modo geral, os empresários, os gestores, executivos também, que nós estamos nesse processo de transição em que a evolução vai bater na canela de todo mundo, né? Ah, perfeito, sim. E aí, aliás, uma palavra que eu uso seguido, que uma das maiores tecnologias humanas, sabe qual que é? A humildade. Olha só. Essa é uma tecnologia, eu diria, antiga, atual e futura. Olha só. Porque para a gente continuar aprendendo, a gente tem que desaprender uma série de coisas. Para desaprender, tu tem que ser humilde. Tem que ser humilde. Tu tem que ser muito humilde para dizer que aquilo que eu sabia eu não sei mais. Olha, professor. Não é fácil. A gente, né, Rosana, tem vários empresários que são os nossos web ouvintes, né, amigos que a gente tem. Isso que o senhor colocou é tão impactante, né? Falar humildade. Não tanto seja sendo empresário, profissional, qualquer área. Fazer isso. Mas assim, ó, a pessoa que está gerenciando, o administrador, o dono da empresa, sei lá, o que for, ele tem que ter consciência que não tem como ele saber tudo. Eles têm que estar amparados por pessoas qualificadas em determinadas Mas se não áreas. tiver humildade, como o professor falou, e não a gente tem sabe como que... você estar em cima do negócio. Não tem. Exato. Então o que é isso se a nossa moral não está sendo chamada e colocada à prova? Mas nem da própria vida, se a gente não tem a humildade para se reinventar. Exato. E Nossa toda a própria vida. transformação sempre sai de dentro para fora, tá? Quer seja da pessoa, quer seja da empresa. Mas começa sempre com a pessoa. A transformação é de dentro para fora. De dentro a fora. Quem anda de avião sabe disso. Toda vez que ele decola, se tiver uma senhora de idade ou uma criança do seu lado, um senhor, sei lá, e a aeromoça lá, o comandante diz assim, ó, se tiver turbulência e cair as máscaras, põe a máscara primeiro em quem? Você mesmo. Depois tu Se tu ajuda o não outro. colocar, se tu não estiver bem, como é que tu vai ajudar o outro? Exato. Como é que vai ajudar o outro? E esse estar bem é ter consciência também. E a gente está dentro desse momento todo, vivendo uma mudança também muito significativa, onde nós estamos saindo da era do comando e controle para a era da colaboração. Ah, perfeito. Olha só. Esse é um tema em que... Aí entra o tema aprender a soltar. Porque quem se prende demais às Quer coisas... dizer que vão ter que abrir a mão. Tem que abrir a mão. Mas abrir a mão não é no sentido de abrir a mão que tem dinheiro, não. Do Que conhecimento. tem, eu diria aqui, o ego aqui dentro. Tem que abrir o ego. E usar a humildade, porque quanto mais estiverem trabalhando e passando conhecimento para ti, mais conhecedor tu fica. Bem provavelmente, eu sempre falo, a pessoa mais humilde da empresa e eu sabemos muito mais do que eu sozinho. Exato, olha só. Exato. Então o que acontece? Só que isso tem que ter uma visão até bastante holística dentro do contexto.
Então, esse processo todo que nós estamos vivendo, o ideal é a gente sair do meio do mato, né, achando que é uma floresta, subir um pouco e ver que aquilo não é uma floresta, só um bosque. Um bosquezinho pequeno. E à medida em que a gente sobe e vê isso, dizer, mas isso é fácil de falar. Claro, é fácil de falar. É difícil de fazer. É difícil de fazer. Mas se tu tiver consciência e tiver noção do que está acontecendo e vai acontecer, tem noção disso, tu tem que tomar a iniciativa de tomar uma atitude, de fazer algo nessa direção. Nessa direção. E dói isso. A transformação, a mudança, dói muito. É muito. Mas o importante é que a gente tem que se amparar de pessoas. Porque não tem como tu saber tudo sozinho. Não tem jeito. Mas é que assim, como o professor colocou, nós estamos passando por um momento de transformação, seja ela pessoal, moral, industrial. É uma revolução Moral do nosso também, né? ódio moral, né? Que tem coisas que não são mais aceitas, né, professor? Dentro das indústrias, né, onde for, que não são mais toleradas. No passado, até podia ir, né? Eu acho que o Chicote, uma vez, ele cantava direto, né? As novas gerações, não eu estou estudando isso, mas nem pensar. Eles têm que ter o propósito de vida, tem que ter um propósito maior, senão eles não conectam. Tem uma coisa, eu estou falando, me ajudem, né, por favor, só eu. Tem uma situação que uma vez até meu genro brincou, né, que teve uma questão na empresa que ele trabalhava, e disse que um menino que apareceu lá, extremamente jovem, ele traçou uma meta e disse, olha, eu até tal idade eu quero $1 milhão, né? Ele ia buscar $1 milhão. Né? E determinado tempo, lá depois de 5, 6 anos, ele foi embora. Sim. Aí o pessoal perguntou, será que ele conseguiu? Porque ele foi embora, ele pediu demissão e se mudou para Camboriú, se eu não me engano, né? E aí, quando foi questionado, quando o encontraram, ele perguntaram, tu já conseguiu $1 milhão, que é sério, não é? Ele, não, ainda não, mas lá eu não ia conseguir. Sim. Olha que interessante isso. Aí ele foi para um outro segmento. Entendeu? Não se apegou. Por quê? Eles têm objetivos. Eles têm uma visão mais... É verdade. Eu vou dizer mais uma coisa. Nós estamos passando por uma era de transformação. Aliás, eu tenho uma palestra muito legal. E eu acho que é um tema que pode ser tratado aqui também. Perfeito. Que já está na lista da palestra. A era pós-digital. Olha só. Era pós-digital. Sabe qual é a era pós-digital? Agora fiquei com dúvida. A era humana. Vamos voltar a ser humanos? Não, a gente sempre foi, só que a gente nunca se deu conta. Caramba. E tem mais. Eu tenho vários livros aí, que eu tenho uns lançamentos que teve aí, que eu acabei de receber, e que eu estou escrevendo sobre, que é o seguinte, eu ainda não escrevi livro, porque eu sempre, quando eu vou começar a escrever, ele já está ultrapassado. Não cheguei na metade e já está ultrapassado. Por acaso seria um que diz assim, a nova cliente no centro é um deles? Não, esse é a experiência do cliente. A experiência do cliente. É outro tema. Esse é outro tema importante aí, que é um das minhas atividades. Mas a era humana é o seguinte, eu acabei de receber o livro Marketing, a minha formação é marketing. Claro, perfeito. Do Kotler. Pô, o Kotler, ele era professor quando eu era estudante, e ele tem, sabe quantos anos o Kotler tem? 93 anos. Caramba. E ele lançou 2 livros agora, mas muito inteligentemente, depois eu conto para vocês. Ele lançou em dezembro Marketing 6.0. Ele começou escrevendo 1.0, 2, 3, 4, 5... E agora o 6.0. 6.0. Que está dentro da 5ª Revolução Industrial. A 4ª e a 5ª Revolução Industrial. E aí ele escreveu um outro chamado Marketing H2H. O que é isso? Humano para humano. Ou seja, como é que eu vou dizer? Aí tem esse livro muito legal, Humano para Humano. Porque um CNPJ... Tu pensa que é uma empresa? Não. É feita de CPFs. E tem emoção por trás. Claro, claro. Aí tem um outro livro muito legal que é Empresas Humanizadas. Muito legal. Tá tudo coincide com o ecossistema, não mais de uma empresa, mas sim de um negócio que está dentro de um ecossistema e que existe já as plataformas que integram todo esse ecossistema. Exemplo, Uber, Airbnb, Netflix, são tudo plataformas e que integram o ecossistema inteiro, o motorista, o passageiro, o banco, ele integra
dentro dessa plataforma, o ecossistema todo. E até então as empresas muito focadas, aí vem a empresa ambidestra, porque tem essa visão, a empresa até então ela só fazia produto. Eu era da era, no começo, acho que da era do teu pai também, que era foco no produto. Sim. Quem tinha o produto, quem acessava o produto, pô, os carros muitas vezes eram importados e a assistência técnica era em São Paulo. Sim, mas eu tinha o carro, pô. E não durava o que dura hoje também. E aí depois eu estudei em São Paulo, foco no cliente. O que é foco no cliente? Foco no cliente, eu pego a empresa, tudo que eu produzo, os produtos que eu faço pesquisa de mercado, eu descubro quais são os nichos que tem a ver com aquele produto, com aquele outro, aí eu vou lá, faço propaganda para aquele nicho de mercado, convencendo eles a comprar o meu produto, que está mais apropriado com o perfil deles. Isso é foco no cliente. Só que agora, dentro desse novo momento, mundo digital, era digital, agora nós estamos na era do foco do cliente. O que é foco do cliente? Inverteu todo o processo. Eu tenho que entender o cliente para eu criar um produto para ti. Ele que te procura. Eu tenho que entender, eu A tenho que tua estar necessidade. conectado para mim criar produto para ti. No passado era assim. No passado não era assim. O que foi o Netflix? O Netflix criou produtos diferentes do que era a TV por assinatura. A TV por assinatura tinha que comprar 200 canais para assistir 2 lá que tu queria. Exatamente. Agora tu pega, tu assiste o que tu quer, a hora que tu quer, quando tu quer. E só passava na hora que tu tinha. Determinada hora. Então o que aconteceu? Foi invertido o foco do cliente. Eu pago como? Eu entro aqui, faço assinatura, pronto, já estou assistindo. Está resolvido. Interessante, né? Porque eu vi hoje mesmo o Cazé TV, né? Cazé TV lá No YouTube, né? Então, tinha ali, tava passando ali de tarde ali, 1,5 milhões de pessoas assistindo o Cazé TV, né? E eu descobri mais ali na época dos jogos da Euro ali, né? Então ele comprou pacotes para passar jogos da Euro, né? Então assim, tipo nível Globo, assim, mais ou menos. O nível deles é muito bom. Eu vi comentário. E daí um youtuber que hoje tá nessas dimensões aí, né? Sim. Passando jogos da Euro, transmitindo Mais as alto padrão. Olimpíadas. E daí hoje eu descobri também que na Amazon, quem tem assinatura da Amazon ali, tem disponível Sim. Tá os aí. canais dele, as plataformas perfeito. dele, passando os É no Prime. né? Isso. Passando Não, olha que visão, como tu bem colocaste, passando né? os jogos, né? Então é isso que a necessidade do cliente, porque uma vez a gente criava coisas, produtos, e era mais ou menos assim, que se dane, a garrafa é assim, ó. Pega aí, não quer, não tinha uma opção. Hoje não, se o cliente ele achar que a garrafa não é anatômica, então eu tenho que me adaptar à necessidade que ele total. Inclusive dentro dessa nova era da empresa ambidestra, tem tudo a ver, e com o novo marketing, dentro desse contexto que eu estou falando, humanizado, a gente está na era também da massificação personalizada. Pô, mas não está contradizendo, né? Não contradiz isso? Como assim? Olha só que interessante. A tecnologia permite eu fazer um comunicado para ti, um produto para ti. Como o próprio Netflix cada vez está mais indo para isso. É massificado, mas ele tem produto e ele te orienta, através da inteligência artificial, a tendência, pelo que tu assiste, ele já vai te orientando, te dando dicas. Dando dica para ti. Nós E é só para ti, porque isso, para né? ele é A diferente gente do que está para ti. sendo monitorado o tempo inteiro. Sim, com essa de o algoritmo, monitorado, né? A questão do algoritmo, os né? algoritmos, sem dúvida. E tem uma relação essa de monitorar os algoritmos que eu diria o seguinte, que não, eu não quero, porque agora pode, cada vez mais, se tu quer disponibilizar teus dados ou não sobre aquele produto, aquele tema, coisa assim, tu que decide. E tem duas conotações. Se eu ignorar tudo, eu vou
eu não vou ter os benefícios depois. Eu quero andar por aqui, não. O Waze já não vai me dizer onde é que eu quero ir. Porque ele não me passa as informações que eu passei para ele não me passa, eu não passei, ele também não. Ele me boicota. Ele me boicota, não, ele fica me passando incompletas informações, porque eu não dei informação para ele. Uhum. Então tu vai dizer, mas tem coisas que eu não quero passar. Não, claro, eu não passar o que tu quiser. Com o tempo, dentro da LGPD agora, cada vez mais, tu vai ter que ser dono sempre dos teus dados. Já era. Sabe que o senhor colocou uma questão que um dia, sem querer, eu acabei comentando com uma menina da farmácia, e a pessoa, o senhor poderia me dar o seu CPF? Eu disse, não. Ela, tudo bem. E eu, né, passei ele aleatoriamente, né? E depois eu fiquei pensando o porquê disso. E, coincidentemente, eu olho uma pesquisa que dizia o seguinte, eu vou lá e compro um remédio para dor de cabeça e dou o meu CPF. Então, o Paulo ficou lá, mais um cliente, né, que usa. Mas passa 1000 pessoas que usam lá remédio para dor de cabeça. Opa, né, a indústria farmacêutica tem informação do produto que ela precisa atacar. Que são o que o senhor falou, as informações. Começa aí na personalização, porque o que é a personalização? E a inteligência artificial vai na linha da personalização. Eu uso ela direto. Eu uso várias. Claro. Várias. Você sabe quantas inteligências artificiais já tem disponível hoje? Não. Chuta um número. Chuta um Eu número. não faço ideia. Usa um número aí, diz qualquer número aí. Sei lá. Não vou chutar. Não, chuta, não tem problema. Aqui o pessoal Nós vai. vamos passar Vamos vergonha pedir aqui. pra Só Alexia, Vamos pedir pro... Eu só conheço... Mas ele já tá pedindo, tá colando. Ai, tá no Google. Não, eu ia pedir para os web ouvintes dizer quantos vocês acham que tem? Vamos deixar essa perguntinha mais uns 5 minutinhos. Isso, Quantas inteligências Artificiais tem. Tem. Existem. Quantas vocês acham que existem, pessoal? Por favor, coloquem aí para nós. Tem as inteligências artificiais raiz, né, as bases, e tem as específicas. Eu estou falando de todas No elas. De geral. todas, qualquer um. Todas elas. Depois eu falo o número. Tá bom. E qualquer coisa a gente entra aqui e mostra, porque ela muda por hora. Nossa. Caramba. Por hora. Olha só. Só para ter uma dimensão da inteligência artificial aí, tem um dado ali que a gente falou de algumas empresas, tipo a Kodak, que deixaram de existir, né? Sim. Ok. Então a gente conhece a NVIDIA, que é uma empresa que... Essa aqui tá o contrário, né? É a mais valiosa do mundo hoje. É o que eu ia trazer aqui. Então ela sempre teve boas placas de vídeo, né? Depois com a mineração ela cresceu muito. Mas daí ela começou a investir em inteligência artificial, né? Perfeito. Só para a gente ter uma dimensão do tamanho dela hoje, ela vale em torno de 2,3 trilhões. Já chegou nos 3 trilhões. Já. 3 trilhões? 3 trilhões. 3 trilhões. E a Bolsa do Brasil vale 3,7 trilhões. Então ela vale... Uma empresa. Valeu o Brasil, Bolsa do Brasil. Uma empresa. De placas de vídeo e inteligência artificial. Olha só a dimensão do que a gente está falando, que o professor falou de inteligência artificial, que não é uma pessoa. Ela tá ali, entende? Acho que cabe um programa sobre isso. Vamos trazer. Cabe um Nós programa. vamos ter trazer. Cabe um programa. Vamos lhe convidar. Só que não eu é? acho interessante o que ele falou antes sobre o humano para o humano, né? Isso. Porque essa tecnologia toda, essa indústria toda, tudo isso vai facilitar processos para que a gente pudesse ter mais tempo para desenvolver o nosso raciocínio, para desenvolver o relacionamento. Isso aqui, ó. com as Isso, pessoas. exatamente. Só que Imagina- a gente ainda não chegou nesse ponto. De humano para não, mas é humano. o caminho. É a mesma coisa. O que acontece com o médico? Um professor. Eu sou professor, mas eu tenho minhas considerações também, mas independente disso, o médico, e o professor, a maior parte do tempo que ele usa é burocrático. Sim. Não é para o aluno. Exatamente. Não é ouvindo e conversando com o aluno. E o médico não é conversando com o paciente, é burocrático. É preenche, Sim, vai, sim. volta. A inteligência artificial vem para fazer o burocrático e sobrar tempo para... Para fazer o Porque profissional. vocês sabem, perfeito. vocês lidam com isso, é importante saber, vocês sabem disso. O lado emocional, ele cria doenças ou cura pessoas. Sim. A crença de uma pessoa, ela te muda para um lado ou para o outro. Mas a crença em função de quem é que nem um milagre. Estudo sobre o milagre, né? O milagre não é o outro que faz em mim, sou eu que faço em mim mesmo. É a fé que eu tenho em Sabe o que ti. eu espero da inteligência artificial? Que ela faça nos sobrar tempo. Que hoje em dia as pessoas estão sempre atrasadas e faltando tempo. Não reparou isso? Claro, mas acontece que Não eu tem deixo... tempo para nada. Mas deixa eu te contar.
Eu, quando preparava uma palestra, sério mesmo, uma palestra, um curso, eu levava uma semana. Sabe quanto que eu levo agora? Meia hora. Mas tu joga no chat GPT. Não só o GPT, não, eu uso várias, e eu uso o meu conhecimento, porque fica mais fácil tu corrigir, propor, e eles te dão umas ideias, pá, não tinha pensado nisso, tu põe aquilo, tu cria aquilo, e tu põe o teu dedo. Top. Sim. A última palavra sempre é do É humano. sua, né? Sim. É assim, ó, é humano mais inteligência artificial, aí vem a inteligência artificial, depois é humano e inteligência artificial, que é o final, e no final é humano. E a experiência, né? Isso. Sim, mas tu vai O botando teu ali toque dentro. pessoal tem que, Mas olha aparecer, ele precisa aparecer, né? Sempre. Mas acontece que quem tem medo foge. Aliás, participa. o medo é uma coisa terrível, né? Porque Sim. o medo congela. Eu me lembro, e a gente fala do medo, né? Para mim, um dos maiores problemas da humanidade é o medo. Perfeito. A nossa escala de medo é infinita. É infinito. Eu me lembro quando eu tinha medo da sombra. Quando era criança, né? Sim, sim. Vocês não tiveram medo da sombra quando eram criança? Não, eu não tinha, porque Tinha a outros sombra era o medos. nosso relógio. Conforme a distância que ele tivesse, era a Ah, hora. tu aprendeu assim. Sim. Essa foi boa, essa foi boa. É, mas e quando tu ia de um lugar para outro e tinha a sombra da árvore, do não sei o que, tu via a sombra lá se mexendo, um fantasma. Né? Isso também. Então o que que acontece? Só que era tudo imaginação. É. E acontece que a inteligência artificial, quando tu não conhece, tu fica com medo, é a imaginação que te suborna, te sufoca. Quando tu conhecer, quanto mais tu conhecer... Ela vai libertar. Aliás, qual é o maior antídoto do medo? O conhecimento. Tu tem medo daquilo que não conhece. Exatamente. Não, mas porque se tu conhece, tu vê que aquilo, quando tu Por que conhecer, que não, as tu vê pessoas que era uma têm- sombra aquilo. Por que as pessoas têm muito medo da morte? Porque tu falou em morte e ninguém quer saber como é que funciona. Eu tenho medo da inteligência artificial, mas no sentido de que, como a gente ainda não é moralizado o suficiente, as pessoas com aquela inteligência humana mesmo, que quer utilizar para o lado ruim, ela pode fazer qualquer coisa Não, mas- com a gente. Isso me dá medo. Te dá medo de uma coisa que não aconteceu, né? É. Porque não aconteceu isso. E vou te dizer, a inteligência artificial, ela é um papagaio inteligente. Até Perfeito. então, porque nós ainda estamos na idade da pedra da inteligência artificial. Sim. Uhum. O que vem daqui 2, 3 anos é que vai ser de verdade. Onde ela vai ser, tipo assim, metacognitiva. Onde ela vai ter condições Nossa. de entender. Por que tu tá me fazendo essa pergunta? Eu quero saber o que tu vai usar, como é que vai, para mim poder te dar uma resposta mais coerente. Onde é Eu que quero vai saber chegar por com quê. isso? Nossa. Mas aí vem de cada um como usar isso. E tem mais, não tem volta. Não adianta ficar contra, É verdade. não adianta se fechar, porque o mundo vai girando. Sim. Isso, é E verdade. é a mesma Exatamente. coisa que a empresa. E nós estamos falando de pessoas aqui, só que essas pessoas estão dentro da empresa. ele é E gestor da estão empresa. usando esse contexto, inclusive para ser essa empresa ambidestra, o que veio ajudar elas, né? Até o senhor estava comentando, foi justamente as inteligências artificiais elaboradas por esses jovens que estão chegando agora. Então é o seguinte, além disso, o que ocorre? Que o medo está dentro das empresas. Sim. De perder o emprego, de perder o cargo, de perder o negócio. Por isso que a gente tem que abraçar o conhecimento. Verdade. Isso que vocês estão fazendo aqui é louvável. Porque o aprendiz aqui, nós vamos estar em beta permanente. Sabe o que é? Sim. Eu não sou, eu estou. Uhum. O que quer dizer isso? Que eu tenho que aprender o resto Sempre. da vida. Eu nunca estou pronto. Eu não vou estar mais pronto. Eu não estou mais formado. Terei mais Resumindo, experiência. não tem aposentadoria. Não tem Não aposentadoria. tem, não tem. Nesse caso, a gente sempre fala assim nessa questão, a gente está sempre aprendendo em tudo. E todas as pessoas que vêm para cá nos ensinam, não é? Todo momento. E existe uma curiosidade muito grande que este programa, com o ensejo dele, de trazer conhecimento, pessoas que a gente traz aqui como convidados, vem com assuntos, e é isso que nos deixa agradecidos, vamos dizer assim, é que quando a gente ouve, nossa, eu não sabia disso, eu não conhecia isso. Olha como o nosso mundinho ainda, não é, professor? Ainda é muito fechado. E aí eu digo o seguinte também, nós estamos entrando num momento cada vez mais, sempre foi, mas agora cada vez mais intenso, nós temos que ser curiosos. Ah, aqui.
quanto mais curiosos nós formos, porque no passado, quando eu era estudante primário, chamava primário, sei lá, ginásio. Ginásio é boa. Quem tinha o conhecimento era o professor, o livro, que eu tinha que cuidar muito, que eu ia passar para minha irmã, mais nova, né? Talvez o padre, alguma coisa. Jornal, mas era só notícia lá, aprendia muita coisa também. O livro era aquele sempre o mesmo. Alguma revista que tivesse e acabou. Agora o que acontece? Tu não sabe aonde pegar de tanta coisa que tem. Tanta coisa. Mas nós temos muita dificuldade em acompanhar toda essa evolução. E entender o que é certo e Mas errado. tu não precisa acompanhar. Eu diria o seguinte, por isso que a gente tem que ser curioso para selecionar. É que nem qual é o papel, o novo papel do professor. O professor não vai acabar. Ele vai mudar a configuração da sua fórmula. E o aluno vai ter que mudar a sua configuração de ser aluno. Meio que inverte o papel. Perfeito. O aluno vai ter que ser mais professor, o que é pesquisador, porque o professor era um pesquisador. É um pesquisador, certo. Só que o professor agora ele continua pesquisador, mas ele tem que ser mais um mentor, um orientador, um estimulador. Mas quem tem que virar pesquisador é o aluno. Só que o aluno ele sempre foi, eu fico brincando também, ele foi treinado para ir para o colégio comer a merenda. Boa. Porque ele era passivo, fica ali ouvindo, gostei, não gostei, dorme na aula, reclama de todo mundo. Ele porque hoje está tudo disponível. Sim, facilidade. Quando eu era mais jovem, onde é que eu ia buscar o conhecimento? Eu tinha que Agora custar uma lembrei. fortuna. Eu lembrei que meu tio tinha uma coleção da super interessante. Olha ali, ó. Daí quando tu achava alguma coisa lá, eu... Mas era ali. Nossa, super interessante. super era assumo, bala. né? Super interessante. Essa revista é boa. Olha ali, Ela Ela Existe, existe, ela sim, existe, é boa, muito é verdade, boa. ela existe Super mesmo. interessante. Muito boa. Tu tinha ali matérias que era fora da curva. Nossa, né? era muito foda. Isso, eu vou entrar tu falou fora da curva, mas eu vou usar um outro exemplo que o professor vai contar, que é fora da caixa. Fora da caixa. O senhor contou para mim uma vez, né? A gente se encontrou, na verdade, na Feira do Grafeno. E eu me lembro que lá sentado, a gente estava esperando, né, uma palestra que ia até lá. E o professor me contou, né, que o professor é mentor do Jacques, tá? Diga-se de passagem, né? Que não apareceu, não conseguiu vir, tá lecionando. Ele está em viagem. Está em viagem. Ligar pra ele. Mas é interessante isso que o senhor comentou de fora da caixa, que eu acho que é bem atual, né? Para essa questão que a gente abordou da questão da empresa ambidestra, dos colaboradores, né? Essa questão de pensar fora da caixa. O termo caixa é que nem diploma, é que nem formatura. O que é formatura? É um formato, né? É um formato, Está né? formatado. E quem está formatado hoje está ferrado, Tá né? ferrado. Porque ele precisa estar com capacidade de adaptação, flexibilidade para entender, ele tem que ter agilidade, ele tem que ter flexibilidade, adaptação, ele tem que ter capacidade de adaptar, porque tudo muda. Eu não trouxe o gráfico aqui, mas uma outra vez que vier, vou trazer o gráfico do tempo, né? YZ, X, a curva horizontal é o tempo, de 1950 até 2030, o que foi acontecendo com as mudanças e em função das entradas das novas tecnologias. Eu vi um gráfico que ele mostrava a era industrial, então vinha tudo reto. A era industrial deu uma pequena subida. E daí veio a era da tecnologia, o negócio é assim, ó, é de pé. Só que aí a mudança era assim, não mudava quase nada, era melhor, mais do mesmo. Quando eu estudava. Era bem assim, era melhor, mais do mesmo, produtividade aqui e tal. Aí veio o mundo digital, começou a mudar mais, assim, mais constante aqui. Aí veio a internet, aí veio o celular, aí, papapá. Aí veio N outras. Começou, e agora tá assim, e agora vai ficar assim para frente, as mudanças. E não assim cada 20 anos, não, é cada 20 semanas. A inteligência artificial toda semana tem novidade, toda semana tem lançamento, tem coisa nova e gente lançando e coisa diferente, toda semana. Toda semana. Então é um lançamento por semana, é uma coisa assim, tu vai dizer, mas como é que acompanha isso tudo que tu levantaste? Quando tu tem um propósito, um caminho, tu começa a focar dentro daquela, não é nem da linha e nem dos trilhos, isso também tem que cair fora, né, o contexto.
É o rumo e o sentido. É aquele rumo. Aqui tu tem que ter a habilidade de andar nisso, porque tu não quer ir para lá, eu quero ir para lá, ó, mas tem que dar espaço para te navegar dentro daquela possibilidade e não ser rígido, né? Que se tu é muito rígido, é que nem planejamento. Sim. Para mim, planejamento não foi para ser seguido, foi para ser adaptado. Porque muda as coisas, por que eu vou seguir se mudou? Eu vou ter que me adaptar, eu tenho que ter habilidade como eu me adapto. Tem que ter flexibilidade, né? Flexibilidade. Eu tenho que entender o contexto, o que está acontecendo. O que está acontecendo? E isso é pensar fora da caixa, né? Porque se a gente ficar dentro do nosso contexto que nós fomos educados, né, aprendemos, nós moralmente vamos estar nos boicotando, eu diria assim, com todas essas diversidades que nós temos acontecendo, né? É que a gente foi ensinado sempre a seguir em linha reta. Nós somos lineares, né? Sim, perfeito. E agora, o mundo digital e tudo isso que está chegando, ele é exponencial. E há múltiplas possibilidades. Aliás, nós saímos da era do ou para a era do e. O que quer dizer isso? Ou eu estou certo ou tu está errado. Agora é esse, tu está certo, tá. Essa possibilidade, e aquela possibilidade, e a outra, e a outra. Então vai ter 32 errados e 25 certos. Não, mas um certo, não, depende do ângulo que tu olha, tá certo aqui, depende das circunstâncias, depende do momento, depende de quem compra, de quem vê, quem olha. Por quê? Porque as possibilidades aumentaram muito. Por isso tem que ter uma visão mais holística, uma mente mais aberta e ter a habilidade de navegar dentro desse contexto. Aí vem o autoconhecimento. Se adaptar. Aí vem o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer para ter mais habilidade em navegar nesse novo mundo. E não adianta ficar contra, ficar com raiva, ficar com ódio, ficar com saudades, ficar com não sei o quê. Por quê? Porque o mundo segue, as coisas seguem. Como é que eu vou navegar? Quer queira, quer não. Quer queira, quer não. Vai acontecer. Vai acontecer. E uma das causas de doença é exatamente eu não concordar com muita coisa. Só que perfeito. Eu não concordo, começo a ficar triste, fico chateado, fico deprimido, fico não sei o quê. E aí o que acontece? Nada acontece do jeito que eu quero, do jeito que é, o mundo está ficando maluco, está ficando louco, está não sei o quê. Tipo, não, isso aqui é ser de sempre, só que a velocidade que mudou. O que está mudando agora é a velocidade. Claro, a intensidade e a velocidade, tudo ao mesmo tempo. Perfeito. E como é que tu navega dentro disso? Ou tu te adapta. Como é que a educação precisa se alterar? Eu sei que eu tenho relação com o pessoal aí da universidade também. Eu não queria, eu encontrei o reitor outro dia, eu não quero ficar, eu não queria estar nas tuas casas. A transformação é muito grande. Muito grande. E isso que ele está se empenhando, fazendo muitas frentes, acertando, mas é um desafio violento. É violento. Então, dentro das empresas, é a mesma coisa agora. Eu estava falando que, desenvolvendo um tema aí sobre contratação e engajamento em função das novas gerações aí fui pesquisar bastante sobre esse tema. Aí entra também de novo sobre a empresa ambidestra. Olha ali. Como é que ela se prepara não só para o novo mercado, as novas tecnologias, com as novas pessoas. Sim. Porque é o seguinte, as pessoas não são, os colaboradores não são mais os mesmos. E que bom que não são, sabe por quê? Porque eles vêm com uma configuração muito mais adequada à nova realidade do que a realidade passada. Só que se os que estão dentro da empresa não se preparam para receber também nova, não vai dar certo. Não está dando conflito e estão mandando as pessoas embora e estão voltando a contratar cabelo branco. Só que para mim isso é uma alternativa de curto prazo. Porque o futuro não é do cabelo branco, o futuro é dos jovens. E como é que tu entende e traz ele para dentro? Porque eles são todos digitais e as empresas precisam se digitalizar, todas precisam. E até porque todas as empresas vão precisar virar plataformas. Verdade. Precisam virar plataformas. Na hora que entender o que é isso, significa dizer que esse ecossistema pelo qual está inserida aquela empresa, aquele negócio, os fornecedores, os intermediários, as matérias-primas, a natureza, os clientes, os colaboradores,
todos os stakeholders e os investidores tem que estar tudo conectado e tem que estar todos ganha-ganha. Não pode ser eu ganhar em detrimento da tua perda. Perfeito, eu perfeito. ganho porque tu perde. Eu ganho porque a natureza tô sacaneando isso, a natureza. olha, isso. Eu ganho porque eu estou tirando do meu colaborador. Eu ganho porque eu tiro do meu fornecedor. Isso. A gente tem que quebrar o concorrente, não? Isso não mais... tem que quebrar. É a mesma coisa que nós saímos da era da independência ou morte para a era da interdependência ou morte. Isso aí. Ou a gente vai estar todo mundo junto. Professor, só para perguntar, teve só uma pessoa que respondeu o número. O senhor quer ouvir? Quero, claro. 5. 5? Eu vou dizer, eu vou chutar agora aqui. Nesse momento. 13.895. Eu chutei agora, mas eu chutei o 895. Não sei se é 692, mas é 13 mil. 13 mil. 13 Meu Deus. E tem uma plataforma aqui que antes de ir embora eu vou mandar para ti, para ver, para vocês verem quem é e onde é que são. Ali tem as inteligências artificiais das inteligências artificiais. Como é que tu procura o que tu quer. Que legal. E aí eu quero resolver um problema específico X. Tu vai lá, ele já vai te trazer 2, 3 que são preparados para ajudar a resolver aquele tema. Caramba. Não, professor, sabe, o senhor ficou falando agora, e eu vou falar de um assunto que eu vi há muito tempo atrás e que talvez seja bem pontual aqui. Existiu uma situação de uma grande empresa que ela... Desculpe, eu lembrei. Eu vou depois dar uma resposta, porque eu acho que ele respondeu uma coisa que tem sentido, porque ele pegou a origem. Pode ser. Ele pegou a resposta da origem. Da origem pode ser que sim, sejam as 5. Sim, o ChatGPT, o Gemini. Ok. Ele pegou essas 4 aí. 5, né? 4, 5. E tem as ok. Ele pegou a nascente. Ele pegou a nascente. Pode ser. Então não errou. Nesse ponto ele está correto. Simone, tu não errou. Então, 50%. Mas, professor, só pegando esse exemplo. Essa grande empresa disse assim, olha, eu quero montar um banco. Naquela época nós temos todos bilhões e tal, e contrataram um CEO como um professor aqui, né, especialista, né, e disse, ó, vai lá e nós vamos montar, e deu esse valor para ser gasto, né. Só que no meio tempo ele olhou, viu as dificuldades, viu os problemas, viu quem ele ia ter que enfrentar, e resumindo, ele foi lá num banco, não sei qual é, um Nubank da vida, e disse, olha, eu tenho tantos milhões aí, vocês deixam eu trabalhar no Brasil? Aí, sim. E uniu forças. E quando ele foi para a direção, ele disse, olha, aqui ó, em vez de a gente montar um banco, bater de frente com ele, eu me associei com o tal banco. Mas tu é doido? A gente queria comprar ele. Não, agora a gente é sócio, a gente vai trabalhar junto. E ele disse, mas e daí? Olha, o investimento vai ser esse, a gente vai trabalhar, nós não vamos correr riscos, eles já estão no mercado. E o que eu fiz? Eu uni forças. Então eu fui atrás de quem é melhor, nós não tínhamos tantas experiências e... É mais ou menos isso, né? Esse é um exemplo. Um exemplo de... É um exemplo de mente aberta. Mente aberta. Né? Independência, a era da independência ou morte para a interdependência, muitas vezes para ti ser um pouquinho mais relevante para um determinado mercado, tu tem que muitas vezes se unir com quem era teu concorrente. Exato. Isso é um exemplo de humildade. Sim. Profissional, humildade profissional. É visão e humildade. Mas é somar forças, né? Somar força. Porque senão os outros vão te comer também, porque tu tem que fazer alguma coisa. Porque no passado a gente foi criado com aquilo que o senhor falou, de ir para frente e derrubar ele, porque ele é meu concorrente, vamos investir. Então o que hoje as pessoas estão fazendo? Sendo mais humildes, olha a transformação, mais colaborativa, a moralidade. Para que gastar essa energia? Vamos se unir, vamos parar de... Né? E é o que o pessoal está fazendo. Eu acho que a pessoa começou a entender que o ser humano ele vive em sociedade, não pode se isolar. Boa, sim, isso é interessante. É a lei da natureza humana, até porque nós somos natureza, né? Sim, nós somos natureza. O senhor falou da questão eu sei que o senhor gosta muito desse assunto, que é a física quântica, tá? Aqui, ó, olha aqui, ó, 2, né? Sou apaixonada. Olha ali, o próximo assunto pode ser... Meu Deus, a gente já tem... Nós vamos ficar aqui contigo horas, eu acho, fazer um workshop aqui. Eu gosto demais de física quântica, entende bastante, né? Física quântica está cada vez mais próximo da gente. Aliás, sempre foi, né? Sim. Mas entendida. Praticamente o ano que vem vai ter o Instituto Martinelli. E para com essa viagem aí. Deixa eu até anotar os assuntos, tudo que eu tenho que pegar dele. Enfim, né? Mas é uma coisa que nos liga muito, essa questão do ser humano, essas energias, esse entendimento. E quando a gente começa a entender nossas dificuldades, colocar em prática a humildade...
olha o sucesso que pode ser atingido, seja na vida pessoal e na vida profissional. Eu vejo vocês aqui, me vem em mente agora, eu chamo isso de efeito vela. Que história é essa? O que é efeito vela? Vamos lá. Tu tem uma vela, uma velinha assim, tu também tem uma, mas todas apagadas. Eu tenho a minha, tá acesa, tá? Perfeito. E não tem luz aqui, tá tudo escuro. Mas a minha tá acesa, mas eu só tô enxergando aqui, tá? Perfeito. Vocês não estão vendo nada ali, vocês só estão me vendo. Vendo aqui, de lá para cá. Se eu pegar a minha vela que está acesa e for até a tua e acender a tua vela e voltar para cá, o que eu perdi? Eu perdi alguma coisa? Nada. E o que eu ganhei? Mais um. Tu ganhou, só que a luz de lá começou a iluminar que eu não enxergava ali, eu comecei a enxergar. E se eu pegar e fizer isso com a tua vela, e fizer com a tua, e fizer com a tua, o que eu perdi? Nada. O que eu ganhei? Ganhei um monte, porque ficou mais iluminado aqui. E eu transfiro isso para o conhecimento. Caramba, O que a gente analogia, perde? hein, Cláudio? O que a gente perde, hein? Nada. Não perdi nada, eu vim aqui, não perdi Difundir nada. Eu conhecimento. só ganhei com Sim. o que vocês colocam, com o que vocês perguntam, com o que vocês aprendem, e que eu aprendo junto. O que aconteceu? Ajudou a iluminar, através do conhecimento, muito mais coisa, e nós só foi um modelo ganha-ganha, eu não perdi Sim, nada, sim. eu só ganhei. Eu não tirei nada do bolso, eu não tive que pegar 50 para 50, não. Não perdi nada, eu ganhei. Distribuí e ganhei. Por isso que nós estamos na era, de fato, cada vez maior, do mundo colaborativo. Isso que vocês estão fazendo é uma colaboração para a humanidade incrível. Pô, a gente fica, obrigado, a gente se emocionou aqui, porque esse foi o objetivo quando a gente colocou essa ideia do programa Aprendiz, era justamente trazer conhecimento, coisas, né, assuntos edificantes para transmitir para as pessoas. Porque na grande maioria das vezes fica difícil às vezes ter conhecimento ao que o senhor tem, né? E aqui dá uma ampliada. Mas entende? o modelo é o ganha-ganha, né? O ganha-ganha, É o ganho. exatamente. Tem coisas que comecei a dar umas palestras aí era presencial, a minha turma lá, Certo. que está lá agora, que eu vou ter que voltar Você lá. tem que voltar, inclusive, tá quase não, Aí a gente começou um pouquinho depois, né? não, tranquilo. Então é o seguinte, à medida em que a gente vai passando a conhecimento, a gente também aprende. Eu lembro que quando eu comecei a dar esses cursos, era só presencial. Aí tinha os que tinham viajado, eu morava em Santa Catarina, Florianópolis, certo. Curitiba, e eles queriam assistir também. Tipo, caramba, como é que E nós vamos agora? fazer? Eu peguei, fui lá, comprei um projetor, comprei um som, comprei a câmera, comprei o negócio e tinha que saber montar aquilo tudo. Aqui você chega, tá tudo montadinho. Eu agora vou ter que levar toda a Austrália, monta tudo, porque nós vamos no lugar de um, lugar do outro. Perfeito. Que nem quando vocês iniciaram aqui. Ah, sim. Vocês se roubaram, não podia, até que encontraram Até aqui. que encontramos aqui, exatamente. Então, eu tô assim, ainda tô um cigano nesse sentido. Mas aprendi um monte, porque eu aprendi como é que monta, como é que põe o som, como é que divulga, como é que fala, como é que tu põe a câmera para quem tá Sim, longe perfeito. enxergar e quem tá aqui também. Quando o cara que tá lá longe fala, como é que os daqui ouvem também. Eu tive que fazer, eu fui aprendendo, fui fazendo, e então eu aprendi. Então, nos meus cursos que eu dou por aí, que tem os colaboradores que estão à distância, eu já levo o meu equipamento lá, já monto, numa boa, rápido, como eu fiz lá, eu montei e vim para cá, né? O pessoal Os tá lá. equipamentos tá tudo lá, eles estão fazendo lá, depois eu vou voltar lá. Mas independente disso, é um aprende. Aprende. Ganha, É um ganha-ganha. E aí vem a humildade, aí vem a física quântica, que é solta, dá uma esmerilhada no ego e dá uma amplificada na humildade. Nossa. O que vai acontecer? Tu fica mais leve, mais solto. Deixa o universo tu trabalhar navega. para mim um pouco. Vamos fazer uma colaboração, né? Deixa o Gente, universo me mas ajudar. que fantástico esse programa! Mas tem tanta coisa pra falar que eu nunca mais queria sair daqui. Olha Eu ali, ó. amei te ouvir, fiquei Olha ali, ó, apaixonada. viu? Nossa, Culpa do Jax. culpa do Jax. Que Culpa programa do Jax. incrível esse. Meu Deus. Não, eu não me esqueço que eu encontrei o Jax na feira, né? A gente estava conversando, e de repente veio, olha lá, meu professor, vem cá, ele chama assim, tenho que te apresentar esse cara aqui. Aí eu olhei, cara, quando começamos a conversar, eu e o professor disse, Jax, tchau pra lá, vai pra lá. Vamos ficar só eu e ele. Vou ficar com ele. E, Não. professor,
Infelizmente o tempo está acabando. A gente de coração agradece a tua presença. É a primeira de muitas. Por favor. Que o senhor vai vir aqui. Eu faço questão. Moça. Ai, que Porque quando eu cheguei na minha idade, eu, aliás, faço agora. Vou fazer 75 agora, breve aqui. Mas eu tenho um propósito. Perfeito. Dentro desse meu propósito, eu vou falar uma parte. 30% do meu tempo está definido que eu vou doar. Olha, Leon. E o meu tempo significa o que eu tenho, não é dar dinheiro, é dar meu conhecimento. Perfeito. E por outro lado, eu procuro estar atualizado, eu estudo de 3 a 4 horas todos os dias, sábado, domingo, segunda, chuva, temporal, blá, 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 estudo todos os dias. O dia que eu mostrar para vocês o meu escritório, eu tenho uma parede lá, que deve ter uns 1.100 livros, mais ou menos. Eu tenho depois uma mesa com uns 5, 6 monitores. Eu estou conectado direto com fibra ótica, com A, com B, com C, como vocês imaginar. E tem uma outra parede que é o meu lado retrô, a minha história está ali, parte da história. Mas não só pessoal, mas profissional também. Bacana isso. Para te ter uma ideia, eu tive a oportunidade de ganhar 3 top de marketing em São Paulo. Uau. Na minha história, na minha vida. Olha, no nosso programa Aprendizes aqui. Estamos chique, gente. Chique no Não, último. mas a história, como faz tempo Que que eu legal. nasci, então quando tu vai dizer, faz uma breve aliás, quando eu fiz o meu MBA lá em São Paulo, na FIAP, eu era o cara mais velho dos alunos, dos professores, do dono da universidade, eu era o mais velho de tudo. E esse fim de semana, a gente fez o passeio de 20 anos da Gnoa, que é uma loja de bicicletas, onde eu compro minhas bicicletas lá, e tinha inscrição lá, né? Tinha mais de 100, 120, 130. E eu era o primeiro da lista. De mas por que o primeiro? Não fui o primeiro que escrevi? Não, era por ordem decrescente de idade. Era o mais velho. Mas olha que exemplo, né? Que exemplo. Pelo amor de Deus. Não, olha, Aí ficou legal. professor, Muito de coração a maravilhoso. gente agradece a sua presença. Fantástica, muito, muito obrigado. Eu vou te dizer que nem todos concordam com o que eu falo, né? Mas eu provoco bastante. Que muito bom. Perfeito. E sendo assim, a gente chega ao final de mais um programa Aprendizes aqui pela Rede Chimarrão. Agradecemos a Deus Pai Todo-Poderoso, ao bom Mestre Jesus e toda a espiritualidade que esteve aqui junto conosco hoje, nos ajudando, nos intuindo, nos amparando. Aos nossos web ouvintes de coração, a gente agradece a todos vocês a participação. Muito obrigado. Tenham todos uma excelente, próspera e abençoada semana. Rádio Chimarrão acabou de apresentar o programa Aprendizes,